Paz e graça, irmãos. Quando termina o recurso do homem, se inicia o recurso de Deus. Sim, vamos falar sobre esse tema. Quando o nosso recurso está minguando, está terminando, quando o nosso recurso está no fim, aí sim entra o recurso, entra a provisão de Deus. Por quê? Porque milagre é exatamente isso. É quando nós não conseguimos realizar mais nada naquela circunstância que venha nos favorecer. Então Deus entra com o recurso dele e isso para nós é milagre, é milagroso. Devido ao fato de nós não termos poder mais naquela situação. Porque o nosso recurso se extinguiu. Ou o nosso recurso está no limite do fim. Está no limite do final. Aí o recurso de Deus ele entra em ação e para nós isso é milagre. Vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, a mulher viúva que tinha 2 filhos. Essa mulher correu o risco de ver seus filhos indo como escravos. Correu o risco de ver seus filhos serem levados como escravos pelos credores, porque pela lei de Israel, pela lei de Moisés, isso era correto. Os credores poderiam levar o filho ou os filhos da família como escravo em compensação à dívida que a família não pagara. Tá? Isso poderia acontecer. Portanto, essa mulher estava nessa situação, porque o marido havia falecido, ela estava viúva, tinha seus 2 filhos, e em casa não tinha nada a não ser uma botija com um pouco de azeite. O que Eliseu fala? Ela vai até o homem de Deus, pede uma direção. O homem de Deus, usado por Deus, diz o quê? Pede vasos emprestados e derrama azeite sobre eles. Fecha a tua porta, derrama azeite sobre eles. O que aconteceu? Encheu muitos vasos, pagou toda a dívida e ainda ela viveu do resto com sua família. Então o que é isso? É o recurso de Deus entrando em ação quando o recurso do homem está no fim. Quando não há mais recurso humano, o recurso de Deus ele está entrando em ação. Isso é milagre. Outro caso é o caso do profeta Elias. Quando ele vai até a viúva de Sarepta, que é de Sidom, chegando lá, essa viúva está com seu filho e ela diz: não tenho nada em casa a não ser um pouco de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija. E Elias ainda pede para ela fazer um bolo para ele em primeiro lugar. O que Elias fala? Elias diz o seguinte: não faltará farinha na panela e nem o azeite na botija, até o dia que o Senhor mandar chuva sobre a terra. Que palavra maravilhosa! E o que acontece? Exatamente isso. Não acabou a farinha na panela e não acabou o azeite na botija até o dia que choveu sobre a terra. Segundo a palavra do homem de Deus, o profeta Elias. O que nós aprendemos com isso? O recurso dela era limitado, estava no fim. Mas aí entrou o recurso de Deus. Amém? Outro exemplo é no deserto, o povo de Israel. Ali no deserto, não tinha recurso. Como você vai sobreviver no deserto? E Deus mandara o maná durante 40 anos. O pão do céu. Esse é o recurso de Deus. Quando não há o recurso humano, e quando está no fim o recurso humano, aí entra o recurso de Deus. E para nós isso é milagre. Então, se você está nessa situação, está vendo que você não tem recurso para lidar com certas situações, se você crê em Deus e está na obediência da palavra, pode ter certeza que Jesus Cristo vai entrar com recurso ao teu favor para te dar a vitória. Amém?
Então não se esqueça, quando terminar o recurso do homem, quando o nosso recurso termina, aí começa o recurso de Deus. Fique com essa palavra, analise, estude e comprove, e Deus te esclareça mais. Em nome de Jesus. Paz e graça.